o seguinte, na semana passada, uma boa parte da mídia dava como certo que Paulo Guedes ia ser demitido ou ele iria pedir demissão. Antes de continuar, vou só dizer que eu estou aqui fazendo um vídeo meu de improviso. Vou fazer uma pescaria aqui nas minhas anotações para que eu não esqueça nada. Então, continuando, ela apostava firmemente que ele ia ser demitido. Isso porque 4 secretários dele pediram demissão. Esses 4 secretários dele que trabalhavam lá no Ministério da Economia pediram demissão porque eles não estavam concordando com aquilo que ficou conhecido como furar o tal do teto, o ajuste fiscal. Simplificando, existe um limite até onde você pode gastar, no caso do governo, e o governo ultrapassou um pouco esse limite de gasto. Esses 4 secretários, eles não concordaram e acabaram se demitindo. Para eles era necessário ter um rigoroso ajuste fiscal, obedecer estritamente às contas. Está certo, porque de fato conta, economia, dinheiro, a gente precisa manter um rigor, ajuste, equilíbrio, para que a gente não se perca. Isso vale na nossa vida pessoal, isso vale na nossa casa, isso vale para o país. Só que, veja, o presidente e o ministro, eles tiveram motivos para ultrapassar o limite de gastos. E o motivo foi simples. Eles precisavam socorrer as pessoas. Aquilo que nós já estamos cansados de falar exaustivamente, aquela questão de pandemia, de fica em casa, de economia a gente vê depois, de não sei o que lá, e blá blá blá, e fecha empresa, fecha fábrica, fecha escritório, fecha aqui, fecha ali. Isso daí mexeu, abalou muito a vida de muitas, mas muitas pessoas. Não foram poucas as pessoas que que entraram no sacrifício por conta dessa doideira dos governadores e dos prefeitos. Muita gente mesmo perdeu o emprego, muita gente que precisava, enfim, que a vida continuasse normal para poder o cara ter como comprar um prato de comida para colocar lá na casa dele. Simplesmente ficou na lona por conta desse tal de fica em casa, desse tal de feche fábrica, de feche escritório, de feche isso, de feche aquilo mais. Aí o governo resolveu dar uma ajuda para essa população. O governo criou não, ele aproveitou o programa que já existe, aquele Bolsa Família, que agora se chama Auxílio Brasil, e estendeu um pouco a margem dele. Antes estava ali na faixa de 190, 170 reais, e o governo agora vai pagar pelo menos um mínimo de 400 reais para mais de 15 milhões de famílias. É uma assistência. Eu não sou a favor de assistência, eu já fiz vídeo aqui falando isso, essa questão de assistência. Nós de direita, nós conservadores, nós não apoiamos, mas nós entendemos que, em vista de tudo isso que aconteceu, em vista de pessoas desempregadas, em vista do caos que o país passou a viver por conta dessa imbecilidade, dessa idiotice desgraçada de fica em casa, de economia a gente vê depois, de fechamento de tudo, de todo esse puteiro, porque esse é o correto de chamar de puteiro. O governo então precisava dar um socorro para essas pessoas.
E foi por esse motivo, então, que ele ultrapassou um pouco os limites de gastos. Não foi porque ele, o presidente, está querendo fazer política populista, está pensando em eleição. Em muitos locais você vai ver por aí, ou você talvez já tenha visto, esses tais de analistas, esses tais de comentaristas dizendo que o presidente fez isso porque já está de olho em eleições no ano que vem. Política populista. E ele, Jair Bolsonaro, ele não precisa fazer isso. Ele não precisa de populismo literalmente barato para ele conseguir votos. Se ele vier aqui na rua agora, em questão de alguns minutos, ele vai conseguir reunir milhares e milhares de pessoas aqui. Ele não precisa, ele não necessita. Nós não podemos esquecer que quando ele se elegeu, ele tinha 8 segundos de tempo de televisão, 8 segundos. Que isso daí não é nada. Enfim, não tinha apoio de grandes partidos, não tinha nada, mas se elegeu com uma margem folgada, porque até hoje ele conta e muito com o apoio de pessoas comuns. Jair Bolsonaro nunca precisou distribuir tubaína, mortandela, brinde, camiseta, chaveiro, fazer promessas, coligações com grandes partidos para chegar onde ele chegou. Nunca precisou, nunca necessitou. Ele sempre teve um apoio espontâneo de nós, pessoas que acreditamos no país, acreditamos nele e ainda estamos acreditando. Não é uma questão de político, de partido, é uma questão de país. Nós estamos trabalhando pelo país. Então, essa conversa de que ele tomou essa medida desses R$400 visando eleições, populismo, tudo besteira, tudo imbecilidade de vagabundos por aí da imprensa, essa imprensa porca de sempre, Rede Globo, Folha, UOL, Estadão, enfim, Bandeirantes, Correio Brasiliense, enfim, os vagabundos de sempre, cara. Nunca muda, é sempre os mesmíssimos vagabundos, os mesmos imbecis de sempre. E o que mais interessante nessa história toda é o seguinte, é que nessa questão de política, de economia, de tudo, quando aconteceu todo esse vai e vem, todo esse redemoinho, tudo isso, demite Paulo Guedes vai se demitir, os secretários pediram demissão, aquela coisa toda, ajuste fiscal, furou teto e uma série de coisas, apareceram um monte daqueles tais de ex-ministros da Fazenda, da Economia em governos passados, apareceram ex-presidente do Banco Central, todo mundo dando palpite, todo mundo contando o caso, dizendo o que é que o governo devia fazer. O interessante é que hoje esses caras, eles é uma coisa assim que é inexplicável. Hoje esses caras, eles possuem a receita de bolo infalível para que o país funcione, para que o país dê certo. Eles sabem. O curioso nisso tudo, cara, é que quando esses bichos estavam lá no poder, lá no governo, em épocas passadas, por qual carga d'água nós não sabemos, esses caras, eles não aplicaram tudo o que supostamente eles sabem, tanto que o país atravessou longos e longos períodos de inflação em alta, desemprego em alta, recessão. Teve um caso de um tal de um ex-ministro que, por incrível que pareça, quando lá atrás quando ele assumiu a economia aqui do Brasil, a inflação ela estava ali na casa dos 17, 18, 19, que já é um número ruim, altíssimo. E esse cara
Depois que ele saiu, esse número já havia dobrado. Ou seja, o que estava ruim, ele conseguiu tornar pior. Mas hoje esse cara, ele assina coluna em jornal, escreve por aí, dá entrevista, e conta caso, e conta conversa, e ele quer dar conselho para o ministro Paulo Guedes. Ele quer dizer o que é que o Paulo Guedes deveria fazer, o que é que ele não deveria fazer. Por que esse vagabundo, esse idiota, quando estava lá na época como ministro da Economia, ele não fez isso que ele está aconselhando hoje em dia? Certo? Então, para fechar aqui o nosso vídeo de hoje, é isso. O ministro Paulo Guedes, ele simplesmente não pediu demissão. Jair Bolsonaro nunca cogitou demitir ele. O motivo pelo qual aconteceu todo esse carnaval, todo esse burburinho, foi porque o presidente e o ministro corretamente precisaram fornecer uma ajuda monetária, financeira, para milhares, milhões de famílias que foram jogadas na miséria, jogadas na pobreza por causa dessa imbecilidade de Covid, de pandemia, de fica em casa, de economia a gente vê depois, de fecha de fábrica, de fecha de escritório, de vamos aniquilar os empregos. Foi por causa disso, por causa da pobreza generalizada. Não foi por causa de tentativa de populismo, de pensar em eleições e tudo isso que se espalhou por aí. Ok? Esse é o vídeo de hoje para explicar essa questão, essa coisa aí de, enfim, de Paulo Guedes iria ou não ser demitido. Hoje, quinta-feira, eu vou aproveitar então para, aqui o vídeo já está concluindo, para te desejar então, já está se aproximando o final de semana, ótimo final de semana, boa sexta, ótimo sábado, excelente domingo, até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo. E por favor, faça a gentileza, deixe seu gostei, ajuda um monte quando você dá um gostei, tá bom? Muitíssimo obrigado, valeu!